querido aluno do segundo ano do Colégio Adventista, tudo bem com você? Na nossa última aula, nós falamos ali sobre o surgimento da filosofia, os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos. E aí, eu tinha deixado para vocês um texto do Nietzsche, falando sobre o Tales de Mileto, que é aí considerado o primeiro filósofo. E eu quero corrigir com vocês agora esse texto. Eu quero corrigir porque ali embaixo tinha duas questões para ajudar você a analisar o texto. Então, na primeira questão, basicamente, a pergunta era: quais são os 3 fatores, de acordo com Nietzsche, que fazem com que a formulação do Tales de Mileto deva ser levada a sério? Porque é o seguinte, você deve pensar, mas a formulação do Tales, ela está errada, ela está equivocada. Mas então por que o Nietzsche diz que deve ser levada a sério? Bom, primeiro ponto, ele destaca ali que ela deve ser levada a sério porque o Tales, ele faz uma proposição a respeito das origens. E esse era um tema extremamente pertinente para aquele momento e, aliás, continua sendo pertinente até os nossos dias. Segundo ponto, ele faz essa formulação não a partir de fábulas, não a partir de fantasias, mas ele faz a partir do quê? Terceiro ponto, a partir da racionalidade. Ou seja, ele faz uma análise racional da situação, ok? Então, estes são os 3 pontos. Na segunda questão, a pergunta é: em que sentido, então, a reflexão filosófica ela se distancia, se diferencia do mito? Bem tranquilo também, não é? A reflexão filosófica ela é pautada na racionalidade, diferente do mito. O mito, a sua autoridade, ele vem da pessoa que conta e nem sempre precisa ter um equivalente no mundo real. Ela não é necessariamente racional, a reflexão que surge a partir do mito. Já a reflexão filosófica, não. Todas as afirmações que o Tales faz, ainda que em alguns momentos ele esteja equivocado, mas as suas formulações, as suas deduções, elas acontecem a partir de uma observação da natureza, e ele, observando essa natureza, ele faz uma análise racional e só então ele faz as suas proposições. Beleza? Tranquila essa questão, não é? Então, vamos para a aula de hoje. E aí, meu querido aluno do primeiro ano do Colégio Adventista. Isso. Tudo bem? Vamos dar continuidade então aqui aos nossos estudos sobre o contexto histórico da filosofia, o desenvolvimento da filosofia. E nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um momento de ruptura, de mudanças. Por quê? Na última aula, nós falamos sobre os pré-socráticos. E a grande preocupação dos pré-socráticos era analisar a physis, ou seja, o mundo físico, o mundo que nos cerca, e tentar entender melhor esse mundo através da racionalidade. Na nossa aula de hoje, nós vamos perceber uma mudança no foco das reflexões filosóficas. Por que isso acontece? Vem junto comigo aqui. Olha só, eu quero começar apresentando para você o contexto histórico. Estamos vivendo aqui por volta do século V a.C. O que acontece nesse momento? Um desenvolvimento da cidade-estado, um desenvolvimento da polis. A polis, ela está se tornando um lugar cada vez mais importante. Ela está crescendo em quantidade de pessoas. E aí, o que acontece? Começa a acontecer problema. Começam a existir tensões entre as pessoas. E o foco de reflexão agora muda. Ao invés de se preocupar apenas com as questões físicas de surgimento do mundo, como é que a natureza funciona, agora a preocupação é o quê? Galera, como é que nós vamos fazer para se dar bem? Como é que nós vamos fazer para nos relacionarmos? Como é que nós vamos fazer para minimizar os problemas que existem dentro da polis? Essa é a preocupação. Você percebe? Então, olha só. Temos uma mudança de foco na análise. Vamos ter aqui o desenvolvimento de questões relacionadas à ética. O que é certo, o que é errado de se fazer dentro da cidade-estado. Então é essa mudança, esse momento de mudança que nós vamos estar estudando a partir de agora, ok? E para isso, nós vamos então... já ia me esquecendo, olha só. Ainda bem que eu coloquei o tópico aqui, falar sobre a democracia. Dentro da polis é importante, principalmente dentro de Atenas, vamos fazer um recorte mais preciso,
principalmente dentro de Atenas, você tem o desenvolvimento da democracia. E como é que funciona a democracia? A democracia funciona a partir dos cidadãos, não é? Todos ali vão votar, todos podem ir à ágora, discutir os assuntos. É claro, a democracia que se desenvolve nesse momento em Atenas, ela tem diversas diferenças em relação à nossa democracia. Por exemplo, não sei se você sabe, mas nem todo ateniense era considerado cidadão. Nananina não. Tinha que ser homem, desculpe aí meninas, mais uma vez, tinha que ter mais de 21 anos e tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Então apenas uma pequena parcela da população é que de fato podia votar. Mas essa parcela ia para a ágora, a praça pública da cidade, e ali eles tinham diversas discussões para tentar decidir o que era melhor para a cidade. Então você percebe que neste momento o discurso, a retórica é uma ferramenta extremamente importante. E é nesse contexto que vão surgir os sofistas, que é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos lá então avançando um pouquinho? Eu coloquei aqui no segundo tópico super sábios. Por que isso? Bom, a palavra sofista, ela quer dizer, no primeiro momento, mais ou menos isso aí mesmo. Você se lembra, ó, sofista vem aqui de sofia, sabedoria. Então são pessoas extremamente sábias, pessoas que têm a capacidade de convencimento, um bom discurso. E os sofistas surgem na periferia do mundo grego. Muitos sofistas vão surgindo, vão se deslocando, chegam até Atenas, e eles começam agora como professores viajantes, eles chegam até Atenas e eles começam a ensinar algumas lições que são importantes. Lições que estão ligadas, como eu disse, à oratória, à questão da retórica, ou seja, sempre tem a ver com o discurso, porque o discurso dentro desse contexto é extremamente importante. Eu quero convencer as pessoas, eu quero convencer os demais cidadãos de que a minha ideia é a melhor ideia para a cidade. E como eu posso fazer isso? Utilizando o meu discurso, ok? E só um detalhe importante, olha só, o jogo de palavras. Como eu posso usar as palavras para impressionar você, para convencer você? Só que tem um detalhe, os sofistas vão sofrer diversas críticas. Por quê? Porque, opa, deixa eu sair da frente aqui, olha só. Em troca de pagamento, eles ensinavam. E em troca de pagamento, eles defendiam as ideias. Então, não necessariamente era aquilo que ele acreditava, mas ele defendia a ideia daquele que estava pagando. Exatamente por isso começam a surgir algumas críticas. E a gente passa aqui para o terceiro ponto. Antes do terceiro ponto, eu destaquei aqui em cima a questão do relativismo. Aqui já é uma crítica. Por quê? Para os sofistas não existe verdade absoluta. Não existe verdade. Tudo é relativo, tudo pode ser ou pode não ser. E é aqui, por exemplo, que surgem as críticas, como por exemplo a do Platão. O Platão dizia assim, olha, esses caras, o Platão, o Sócrates antes do Platão, mas o que nós sabemos do Sócrates basicamente é aquilo que o Platão escreveu. Por isso eu estou dizendo aqui o Platão. Mas o Platão dizia que esses caras aí, eles eram mau caráter. Por quê? Porque eles estavam desviando as pessoas da verdade. Você vai aprender nas próximas aulas que o Sócrates e o Platão, eles acreditavam na existência de uma verdade absoluta. E o grande objetivo da filosofia era exatamente esse, encontrar essa verdade absoluta. Agora, quando aparece um camarada falando bonito, falando isso, falando aquilo, e te direcionando para caminhos muito estranhos, isso aí dificulta a sua busca pela verdade. Então essa era a maior crítica que o Sócrates e o Platão faziam aos sofistas. Essa capacidade argumentativa desvia da verdade. Você repara que hoje essa questão ela é muito atual, porque existem muitas pessoas, até no meio político muitas vezes, que fazem uso exatamente do discurso, da retórica, de palavras, às vezes até palavras difíceis, que são complicadas de serem entendidas, para confundir as pessoas. Então essa ideia de sofismo, é daqui inclusive a palavra sofismo, né? O que é um sofisma? O sofisma é uma palavra que parece que é verdadeira, mas confunde, e que no fundo é falsa. Então, o que acontece? A palavra sofisma, ela deriva exatamente do termo sofista. Então você percebe que o termo sofista, ele acabou ganhando uma conotação um pouco negativa, ok? Mas
Em análises mais atuais, análises mais recentes, nós temos alguns pesquisadores que revisitam esse discurso dos sofistas. E muitos dizem assim, olha, os sofistas, na verdade, eles estavam relativizando a verdade em virtude da complexidade humana. O ser humano é muito complexo, o ser humano é muito cheio de possibilidades. E essa infinidade, essa infinitude de possibilidades é o que dificulta você compreender o que de fato é verdade ou não. Talvez o que é verdade para mim não seja verdade para você. Então é exatamente no meio dessa complexidade que alguns filósofos atualmente entendem que não era mau caratismo dos sofistas, mas na verdade exatamente eles estavam contemplando essa diversidade humana quando afirmam que é impossível você saber de fato quem é que está dizendo a verdade, ok? Bom, partindo para a parte final aqui, alguns nomes importantes entre os sofistas, ok? Primeiro eu destaquei o Protágoras e coloquei aqui inclusive uma fala do Protágoras. Olha só. O homem é a medida de todas as coisas. O que é isso senão o relativismo? Não é? O homem é a medida de todas as coisas. Não existe uma verdade. O homem define a partir do homem, das suas questões, das suas necessidades, que nós vamos dizer o que é verdade ou não. Galera, só um toque importante. Não estou dizendo que eu concordo com isso, certo? Eu estou apresentando para vocês aqui as ideias destes sofistas, ok? E por último, para fechar a nossa aula, o Gorgias. E eu coloquei aqui então uma frase também para nós fecharmos, uma frase do Gorgias bem interessante. Olha só, ele diz assim, o ser não existe. Mas repara que eu coloquei 3 pontinhos, eu vou continuar a frase, tá? O ser não existe. Se ele existe, ele não pode ser conhecido. E se ele for conhecido, ele não pode ser comunicado. Você repara quanto relativismo em uma simples frase. Você reparou isso? Então, galera, coloca isso aí. Então, se eu puder fazer um resumo para a gente fechar essa aula, eu diria exatamente isso. Sofistas. Nós temos uma mudança, então, a partir dos sofistas e de Sócrates posteriormente, mas nós temos uma mudança na nossa análise. A preocupação agora é com a sociedade. E nós temos principalmente uma relativização da verdade. Eles não acreditam que existe uma verdade absoluta, mas que o homem é a medida de todas as coisas. Beleza? Galerinha, terminamos essa aula. Um grande beijo no seu coração e até a próxima aula!